Senhor amantíssimo, glorioso Pai, juntamente com meus irmãos em Cristo, nós queremos aqui orar e interceder pela vida do teu servo, a qual nesta noite está com a incumbência, com a responsabilidade de transmitir a sua palavra para os nossos corações. Pedimos ao Senhor que por mais uma vez o Senhor use ele, conforme o teu querer, conforme a sua vontade. Ó Pai, que por mais uma vez o teu Santo Espírito traga as revelações dos céus para o coração dele, ó Pai. E que possamos nesta noite ser tocados pelo poder da tua palavra, a qual teu servo irá transmitir para o nosso coração. Assim nós oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, irmãos. Quero louvar a Deus por esse privilégio. Para quem não me conhece, pastor Joberson, lá de Volta Redonda. E é uma honra estar com os amados, viu? Em nome de Jesus, é um prazer. Quero agradecer aqui aos meus amigos, né? Pastor Johnny, pastor Carol, desde o ano passado, né? A gente está tentando agendar aí, né? Aleluia. E eu louvo a Deus porque são pessoas que nós temos aprendido a amar, viu? E a respeitar cada dia mais. Me sinto muito honrado de estar aqui. Estava um pouco preocupado, porque além de estar vindo de Volta Redonda, eu estou vindo diretamente do leito. Estou 3 dias praticamente de cama, com enfermidade, mas o pastor Jean ligou assim, falou: pastor, se você quiser, a gente passa outra oportunidade. Eu falei: varão, eu vou, sou guerreiro, tá bom? Falei: vou fazer só uma oração. Falei: Senhor, que o Senhor possa levantar Arão e U para estar comigo, né? Porque eu sei que se for necessário, né? Ainda que não dê para chegar lá, eles têm coragem de abrir o telhado e me fazer descer pelo telhado. Eu estou aqui com 2, né? Nosso ministro Francis, Altemar, são 2 amigos, né? A gente precisa colar com a água, viu, irmão? Colar com gente boa, né? Falei: ó, vou lá em Paraíba do Sul, vocês estão dispostos a ir comigo? Então vamos lá. Só que eu falei: Senhor, o que eu vou fazer em Paraíba do Sul? Pregar a palavra lá? Aí Deus falou comigo: não, você vai lá para ver o que eu fiz em 3 anos e o que ainda não fiz na sua vida em 16. E é para mim um privilégio estar aqui nesses 3 anos. E só o tempo que eu estou ali, irmão, olha, já senti coisa aqui que eu acredito que em 16 anos eu ainda não senti. E na verdade, a questão não é só ministrar uma palavra, mas o Senhor falou assim: eu estou fazendo pontes hoje. Não, você não entendeu. Deus falou: estou fazendo pontes. De repente você pode olhar: pastor, essa igreja podia estar cheia de gente, um monte de gente aqui, mas eu estou vendo só a nata. É só a nata que forte. Irmão, cada um que veio com misericórdia, eu não conversei com os demais irmãos, mas cada um que veio aqui falar, eu falei: meu Deus, eu tenho que levar na minha igreja. O pastor veio lá pela oferta, eu falei: eu tenho que levar esse homem na minha igreja. É benção. O pastor me dá uma palavra, eu tenho que levar. Os irmãos do louvor já vão para a Volta Redonda, para ficar tranquilo. Já vai levar, né? Se já estão me devendo, agora vou levar eles também, né? E o Senhor falou: ó, estou fazendo ponte. Aleluia. E eu louvo a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. Como eu disse, nós também estamos celebrando 16 anos. E parece que, como o pastor falou, passa um filme, né? Passa um filme na nossa cabeça. Eu lembro do meu primeiro ano, eu lembro do segundo, eu lembro do terceiro, né? E como é gostoso, né? Mas dá vontade de parar, até a hora não dá. A gente vai assim: parar agora enquanto é tempo, né? Quando você vai andando mais, fica mais difícil, irmão. 16 anos, pastor, tem vontade de parar? Todo pastor tem vontade de parar. Tem hora que só Deus sabe, irmão, o quanto é difícil, não é? Mas o Senhor tem nos dado graça. O Senhor tem nos sustentado, amém? Em nome de Jesus. Então, queridos, traga um abraço da Igreja de Nazareno lá, Volta Redonda, né? Os irmãos sintam-se convidados. A igreja é simples também, povo simples, povo carinhoso. Se você for lá, você vai ganhar abraço, né? Senhor já teve lá, né? Vai ganhar abraço, vai ganhar beijo, eu tenho certeza. Em nome de Jesus, vai ser um tempo abençoado. Mas escute só. Quando eu conversava com a pastora, e ela falava assim: pastor, tem algum tema? E ela falou assim: não tem um tema, mas tem uma frase, já até falou aqui hoje. E eu amo bastante aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração, né? E eu falei: poxa, que legal. Aí eu estou olhando aqui agora, né, o ano das realizações. E falei: caiu tudo certo, está tudo certo.
Só que eu perguntava para o Senhor, antes até de saber o tema, como viver as realizações de Deus para a minha vida. Está um pouquinho mais alto aqui. Um pouco do chique é isso, né? Pega os baixinhos, pega os grandão, né? Como viver as realizações de Deus para a minha vida. E eu acredito que tudo na nossa vida, né, parte de um sonho, parte de uma visão. Repita comigo, um sonho ou uma visão. Porém, eu acredito que nós estamos vivendo numa geração tão cética, uma geração que cada dia mais parece que vai esfriando, né, que parece que acaba sendo mais fácil a gente sonhar do que a gente ver sinais. A Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem, mas também diz que por aumentar a maldade, vai chegar um tempo que o coração de muitos vão se esfriar. Concorda comigo, sim ou não? Então, sinais já está cada dia mais difícil, né? E eu começo a entender que às vezes, então, é melhor sonhar do que simplesmente buscar os sinais. Eu quero compartilhar uma história da Bíblia que ela é tão fascinante que todos automaticamente vão se identificar, na verdade, com aquilo que nós vamos compartilhar rapidamente. Eu não vou demorar, mas em algum momento nós vamos nos identificar com a história de José. Repita comigo, José. Pergunta para o irmão Salado, tu conhece José? Conhece José? O José é muito especial. Aleluia. Uma história de muitos desafios, assim como vocês estão vivendo. Também uma história de muitas dificuldades, assim como todos nós estamos, na verdade, vivendo. Entretanto, uma história de muita superação e principalmente uma história de uma grande intervenção divina. Aí ficou lindo. Aí ficou lindo, porque dá sentido a todo o sofrimento, a todo o processo que você passa, né? Eu costumo dizer que quem não entende o propósito não suporta o processo, não é verdade? Então, essa história de José é uma história muito linda. José é um grande exemplo de que vale a pena, na verdade, a gente sonhar. E eu tenho aprendido nessa caminhada que um homem, ele não morre quando o coração dele para de bater, mas o homem, ele morre quando, na verdade, ele deixa de sonhar. Porque eu entendo também que o sonho, ele é fundamental, na verdade, para que a vida ela tenha um sentido. Concorda comigo, pastor? Tem que sonhar, né? E nós vivemos um tempo em que eu sempre digo, na verdade, que uma pessoa sem sonho, ela é uma pessoa sem esperança. Uma pessoa sem sonho é uma pessoa sem direção, sem norte. Uma pessoa sem esperança é uma pessoa sem propósito. Essa é a grande verdade, não é? Então, a gente chega à conclusão que o lugar mais perigoso para se estar é o lugar onde os seus sonhos já se tornaram realidade. Concorda comigo? Tem um crente aí dando glória a Deus? Amém. Deixa eu te falar uma coisa, eu tenho um problema, eu sou pentecostal. Então, meu irmão, olha, eu estou aqui, a mãe me desceu de pirona ali, eu estava sentada, porque, né? Então assim, me ajuda a repreender em nome de Jesus essa dor, e vai dando glória, vai dar aleluia, aí se tiver crente, fala mistério, pode falar, pode, está liberado? Eu sou do fogo, né? Então em nome, vem comigo, em nome de Jesus. A minha expectativa é levada a ser desse culto. Eu falei, Senhor, eu estou só o pó, eu estou fraquinho hoje. O Senhor fala assim, fica tranquilo, quando você pensa que está fraco, é assim que você está forte, porque é na sua fraqueza que o meu poder se estabelece. Eu falei, Senhor, então me toma nas suas mãos e me conduza. Aleluia. Essa palavra é uma palavra que vai mexer conosco nessa noite. Ou seja, o lugar mais perigoso se torna o lugar da sua última vitória. Porque a gente luta tanto para alcançar uma bênção, a gente luta tanto para 3 anos, né, que a gente acaba por ficar contando e desfrutando de tudo aquilo e esquece que amanhã já tem coisa nova. Hoje nós estamos celebrando 3 anos, concorda comigo? Mas amanhã já começou a nova etapa para 4 anos, não é? E eu sempre tenho isso comigo. Eu vou viver o máximo hoje. Eu não vou deixar para amanhã a oportunidade que Deus me deu para hoje. Então eu falei assim, eu vou pregar com dor hoje. Vou pregar, eu vou lá. Me esposa, você vai? Eu falei, eu vou. Larguei todo mundo lá, a família toda lá, estava tendo culto de mulheres na igreja lá. Falei, eu vou para lá que eu vou receber, na verdade. E a gente tem que tomar cuidado com esse lugar da nossa última vitória. Porque é nesse lugar, querido, que a vida ela perde sentido para muitas pessoas. Esse se torna um lugar de perigo. Então eu quero deixar aqui uma palavra para todos vocês, principalmente para esses amados.
Não percam a habilidade de sonhar. Fala para o irmão do seu lado, agita ele aí, cutuca ele em nome de Jesus, fala para ele, não perca a habilidade de sonhar. Por quê, pastor? Porque os sonhos nos dão aquilo que a realidade nos nega. Já parou para pensar nisso? 3 anos aqui, no centro da cidade, eu estou imaginando, puxa, que dirá Deus dar isso aqui para vocês? Hein? Não custa sonhar, não é verdade? E é bom sonhar, porque na verdade Deus quer honrar. Deus quer honrar. Eu costumo dizer que Deus está à procura dos verdadeiros sonhadores. Amém. Aleluia por isso. Porque os sonhos realmente eles nos oferecem aquilo que realmente a realidade hoje não tem como. Agora, a pior coisa, querido, é quando você tem que conviver com pessoas que não têm sonho. Já viu isso? Pessoas que não têm perspectiva, pessoas que não acreditam em mais nada. O dia dela parece cada vez mais sem propósito. É um dia vazio. Você não encontra esperança em nada. Nada que ela faz tem propósito. Ela faz por fazer. Ela não tem como chegar, não traça planejamento para chegar em lugar nenhum. Então, assim, é muito ruim estar do lado de alguém que não tem sonho. Dá uma olhadinha para o irmão do seu lado aí. Em nome de Jesus. Conseguiu identificar algo diferente nele? Ele liberou um sorriso para você. Por quê, pastor? Porque a melhor coisa que tem é quando você encontra pessoas cheias de sonhos. É verdade. E eu estou assim, puxa, estou ali sentado aí. Cara, aqui tem uns crentes abusados. Por quê, pastor? Porque eu sei que o lugar é inicial, mas eles já estão igual gente grande, irmão. Olha só, você viu os varões que vieram cantar aqui na frente? E eles estavam assim, de repente o papel parecia que não ia chegar na mão do outro. Estava assim, eu falei, gente, daqui a pouco começou o louvor. Eu falei, meu pai, ei, acho que nem eles acreditaram que estava tão bom, né, irmão? Vocês podiam ter continuado fazendo uma canção. Estava bom demais, gente. E aquilo que a irmã falou aqui, uma canção, né? Eu me converti, na verdade, eu tenho 24 anos convertido. Me converti escutando isso, Chora Israel. Eu falei, puxa, que não a parte dos nossos lábios. A verdadeira canção que toca o coração de Deus. Que palavra fantástica, varão. Vou levar isso para a minha igreja também. Eu sou desse que gosta de copiar. Copio mensagem, copio tudo, irmão. Se eu escutar, eu levo tudo. Ah, pastor, você copiou a mensagem do fulano de tal. Não, não é dele. A palavra é de Deus. Amém? Não é verdade? Então não estou copiando, a palavra que está ecoando. Alguém falou e eu escutei. Se eu escutei, ela não é mais tua, irmão. Deus permitiu eu escutar porque eu vou fazer alguma coisa. Tá bom, né? Dá uma direção. Essa palavra que eu vou ministrar hoje é a palavra que eu escutei um pastor pregando. E daí, pastor? A palavra é de Deus. E a gente não tem problema nenhum com isso. Pastor, tu não orou, tu não dobrou o joelho para Deus te dar. Eu estou mais sensível em fazer a vontade de Deus do que querer agradar alguém. Pode ter certeza disso. Amém. Então, o sonho, às vezes você fala assim, pastor, mas para sonhar hoje em dia a pessoa precisa estar bem, né? Porque quem não está bem acaba tendo pesadelo. Deixa eu te falar uma coisa: sonho não tem nada a ver com prosperidade, sonho não tem nada a ver com recurso, é algo completamente diferente, né? Então nós vemos que a pessoa que sonha, a vida dela tudo é diferente. O Salmo 126 vai falar sobre isso. Estamos como os sonhos, a nossa boca se encheu de riso. De repente você está vendo o irmãozinho ali, a fase está ruim, está difícil, as coisas não estão andando, tudo mal, mas também ele sorrindo. Por que ele está sorrindo, irmão? Tu não entende, o mundo não entende o crente. Por quê? Porque o crente vive sorrindo, porque o crente tem sonho, o crente tem propósito, aleluia. Ele acredita naquilo que os olhos não vê, ele acredita naquilo que os ouvidos não podem ouvir, ele acredita até naquilo que nem entrou no seu coração. Quando Deus está fazendo algo novo, e a gente está celebrando algo novo sobre a nossa vida. Então quero discorrer alguns pontos rapidamente nessa mensagem muito interessante na vida de José. E eu peço para que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 37. Posso? Eu quero trazer uma notícia para você. Parei de sentir dor. Aguenta um pouquinho? Pode dar? Eu vou pular. Tu sabe que eu sou fogo, né? Aleluia. A partir do verso de número 2, querido, nós vamos ler, e diz assim: esta é a história da família de Jacó. Jacó tinha 17 anos.
José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava, na verdade, os seus irmãos, filhos das mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. 3. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice, e por isso mandou-lhe fazer uma túnica longa. E quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam mais falar com ele amigavelmente. Somente até ele. Seu Deus e Pai, essa é a tua palavra, fala no nosso coração, como já tem se manifestado essa noite, através de várias palavras, através de canções, ó Deus Pai, que o Seu Espírito Santo possa nos conduzir a um nível mais alto de intimidade, através da tua palavra, ó Pai, que nós oramos, e já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querido, eu não sei se você já se atentou para esse texto da mensagem, em que diz que José, ele pastoreava os rebanhos ali com seus irmãos, andavam juntos, passeavam juntos. Para quem tem irmão, sabe como é bom ter irmão, né? Ainda mais se parear a mesma idade, né? Assim, diferença de 2 ou 3 anos. Eu tenho uma irmã que a gente andava junto, a gente fazia tudo junto, é muito bom. E o texto vai dizer que eles andavam junto com seus irmãos, e contava ao pai tudo aquilo de errado que os irmãos faziam. Tudo que era de errado, a má fama deles, a Bíblia diz que José contava. E eu vejo aqui algo muito importante no perfil, do caráter de José, né? Alguns pensavam que ele era o queridinho, porque ele era o caçula, porque ele era a rapa do tacho. Eu sou a rapa do tacho lá em casa. E eu lembro quando eu fazia minhas bagunças, né? Todo mundo queria me bater. Aí o pai falava assim: não encosta nele não. Não toca nele, é o protegido. Os irmãos ficavam arados, né? Não toca nesse menino, não bate. E hoje em dia eu tenho meu filho, Luiz Felipe, né? E eu, Luiz Felipe, apronta lá. Eu também sou doido para pegar ele, né? Mas a Simone entra na frente, não toca nele não. Eu falei: tá vendo como é que é? E aqui todo mundo pensava que ele era o caçula, era o queridinho da família, né? Mas a Bíblia nos mostra que José, ele era o 11º, ou seja, ele era o penúltimo filho, porque o último era Benjamim. Então ele não era o querido porque ele era a rapinha do tacho, porque ele era o último. E daí eu vejo que algo que nos passa desapercebido, mas pode ter contribuído muito para esse carinho diferenciado que o pai tinha, era a questão da fidelidade de José para com o teu pai. Repita comigo: fidelidade. Isso. Outra coisa também que era muito importante, assim como um princípio na vida de José, era a questão da transparência. Repita comigo: transparência. E automaticamente a verdade. José era alguém que prezava pela verdade, pela fidelidade e pela transparência e o respeito ao seu pai. Algo, na verdade, que tem sido escasso também nos nossos dias. Falta-se muita fidelidade, falta muita lealdade, muita transparência, muita verdade em nossos dias. Aí a Bíblia vai dizer lá no verso número 3, que o pai amava tanto a José que ele manda fazer uma túnica bonita. E nessa tradução, pelo menos a minha aqui, né, fala de uma túnica longa, mas em outras vai falar que é várias cores, em outras traduções vai falar que é colorida, mas se formos procurar no texto original, ele vai falar que é uma túnica talar. Pastor, o que é isso? Seria uma túnica diferenciada, uma túnica de mangas longas, uma túnica mais completa, mais comprida. Então, pelo texto original, a diferença dessa túnica aqui para a túnica dos seus irmãos não seria simplesmente uma questão da cor, uma colorida e outra não. E a gente observa que as túnicas que eram utilizadas convencionais eram túnicas que vinham até o cotovelo e geralmente que variava até um pouco abaixo do joelho. E eu comecei a analisar sobre essa mensagem. A Bíblia diz que José ganhou uma túnica de mangas compridas e mais compridas. E eu caí, na verdade, numa tese. E nós vamos ver que a diferença não era simplesmente a cor, mas que a túnica talar ocupava mais espaço do que a túnica convencional. Repita comigo: a túnica talar ocupa mais espaço do que a túnica convencional.
Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Escute só. Por que é que os irmãos ficaram com tanta inveja de José? E todo mundo poderia responder: é por causa do sonho. Todo mundo lembra de José, vai logo falar de quê? De um sonho. Mas se ele ainda não tinha falado do sonho, e a Bíblia diz que os irmãos já odiaram, na verdade, José, por que é que eles já odiaram se ele não tinha ainda contado o sonho? E a conclusão é que eles odiaram a José, porque tudo que ocupa mais espaço incomoda. Vou repetir: tudo que ocupa mais espaço incomoda. Escute, não era a cor da túnica, era simplesmente porque uma vinha aqui e a outra cobria mais. É porque uma vinha aqui e a outra cobria mais. E eles se levantaram contra a vida daquele jovem. E eu quero dizer para você, querido, se você não está preparado para lidar com a oposição, você não está preparado para crescer. Meu Deus! Glória a Deus. Porque às vezes a gente nem procura, mas só o fato de querer fazer melhor, a gente já incomoda. Porque o melhor para a gente é questão de espaço. O crente é espaçoso, é ou não é? Tem que ser, irmão. A gente tem que ser. E eu sou assim, sabe? Às vezes as pessoas interpretam a gente errado. Falam assim: fulano está mentindo, eu gosto de se achar e tudo mais. Eu estou sofrendo isso ultimamente. Pastor Jó, você mentiu. Irmão, eu sou o cara mais simples sem imaginar. Você já me conhece um pouco mais, você também me conhece. O cara mais simples sem imaginar. Mas se falar que é para Deus, irmão, eu sou espaçoso. Eu chego a ser nojento. Porque tem que ser o melhor. Eu, quando deparo com coisa boa assim, eu fico apaixonado, irmão. Louvor bom, turma boa, palavra boa, todos os pastores chegaram aqui. Eu os conheço, mas todos eles, meu naipe, todos os pastores. O pastor chegou aqui falando bem, tá? O pastor falou da oferta aqui, eu falei: gosto desse tipo. Primeiro, porque nós estamos na casa do nosso pai. Se você não sente vontade na casa do teu pai, já tem alguma coisa errada, sim ou não? E a gente já chega. Se eu falo assim: irmão, se não for para causar, não me chama não. Se não for para incomodar. Então, se você não está preparado, querido, para a oposição, você não está preparado para crescer. Se você não quer que ninguém fale de você, quer um conselho? Seja ninguém. Pronto, muito fácil. Não cresça, não prospere, não deseje nada grande, não assuma responsabilidade. Melhor, nem assuma a sua identidade cristã. Porque ser cristão ocupa espaço. Ser cristão chama atenção, porque não é sobre você, é sobre o que você carrega. Sabia disso? E pode ter certeza, muitas das vezes o que você carrega vai ser maior do que você. Pastor, mas Deus não dá fato maior que a gente possa suportar, eu sei, mas eu ainda não estou falando de você, estou falando que Ele dá aquilo que Ele mesmo carrega. Você está na palma da mão dele, quem te carrega é Ele. E é por isso que às vezes a gente fala: para mim não dá, para mim não vai, e Deus fala assim: você não sabe de nada, cara. Você está aqui, ó. A gente não entende nada, não é verdade? Senhor, eu não vou pregar, eu estou com dor, estou com muita dor, o Senhor não sabe de nada. Entenda bem. E a gente começa a olhar essa questão. E se a gente não quiser mesmo fazer nada, é prático não ser um ninguém. Ninguém vai falar de você. Por quê, pastor? Porque é impossível você crescer sem incomodar. Mas nós temos uma outra revelação também do ladinho aqui desse texto muito interessante, o verso número 4. E a Bíblia vai dizer que os irmãos não conseguiam falar com José. Imagina, quem tem irmão não consegue falar. Eu já fiquei de mal com a minha irmã. Minha irmã não mora mais aqui. Minha irmã, olha só, minha irmã, eu nasci e criado com ela. Uma hora ela arrumou um namorado, cismou que ia casar, foi embora para os Estados Unidos. E foi. A gente tem a diferença de 2 anos só. A gente muito agarrado. E a gente tinha as brincadeiras, a gente brigava, estou de mal. E a gente conseguia ficar de mal dentro da mesma casa. Já viu isso? A gente dormia junto. A gente dormia de mal junto. Ela virava um, eu virava o outro. Né? Mas chegou uma hora em que Deus levou ela lá para os Estados Unidos. Irmão, que falta que faz fazer estar de mal com a minha irmã. Se de mal faz falta, que dirá de bem. E quando foi agora, depois de 26 anos, eu reencontrei a minha irmã. Tu não sabe o que é isso, irmão? 26 anos. E eu fui no aeroporto, e aí a gente era criancinha, né? E eu já com 3 filhos.
minha filha já casada, e ela com 2 filhas, grandona. Eu fui no aeroporto para dar um abraço de 26 anos à minha irmã. Acho que se mandasse a história para o Luciano Huck, ele me levava nos Estados Unidos. Pastor, você não tentou? Eu tentei ir para os Estados Unidos 7 vezes. Tive 6 dias negado e uma expulsão do consulado. Fui expulso pelo cônsul geral, saí assim, ó, carregado. Que isso, pastor, é verdade. Porque não era para lá que Deus queria me levar, Deus me levou para a África do Sul. Deus virou tudo, mas entenda bem, quando minha irmã chegou, 26 anos, cara, eu não conseguia falar. Ela veio correndo assim, ela me deu um abraço, 26 anos depois, você sabe o que é isso? Imagina o que é não falar com o irmão. E o texto vai dizer que os irmãos não conseguiam falar com José por causa de uma túnica, irmão, por causa de uma roupa diferente. Eles andavam juntos, eles viviam juntos, até chegar a bendita túnica que o pai deu. E depois, eles não falavam mais pacificamente, não tinham diálogo, eles não conseguiam ficar entre família. E daí eu vejo que naquele ambiente terrível, em que José estava vivendo, um ambiente propício ao pesadelo. Porque quem tem alguém que ama muito e anda sempre perto não pode estar mais, parece que vira um pesadelo. Eu vivi 26 anos de pesadelo sem a minha irmã. Entenda bem? Então o ambiente era propício para um pesadelo, mas a Bíblia diz que no ambiente de pesadelo que José estava vivendo, ele sonha. Ele sonha. Como assim, pastor? No ambiente de pesadelo ele está sonhando. E eu falei, Deus, como é que pode alguém sonhar numa condição dessa? E Deus me respondeu, porque eu não dependo de clima perfeito para entregar sonhos extraordinários. Vou repetir, Deus não depende de clima perfeito para revelar sonhos extraordinários. Acredito eu que Deus me trouxe aqui para falar especificamente para pessoas que têm sonhos extraordinários. E olha que eu não conheço vocês, mas quando eu corri o olho aqui e eu vi alguns pastores, algumas pastoras, alguns louvores, eu falei, caramba, cadê a irmã? Está aqui? A irmã que falou que é a primeira vez que ela estava louvando? Não está aqui não? É você? Quando você falou a primeira vez que Deus me tira da minha igreja para me iniciar em outra igreja, eu olhei, você não sabe de nada. Irmão, parece que Deus colocou aqui o ninho das águias. Pastor, estou no lugar errado, é porque eu acabei de pregar, fica tranquilo. Aí tu vai entender o que é que Deus fez você vir aqui nessa noite. Deus pode usar momentos de maior dificuldade na sua vida. Escute só. Algo que você está passando para entregar o maior sonho que você espera. É no momento de maior dificuldade. Por quê, pastor? Porque a obra de Deus começa difícil, se torna impossível para Deus operar o milagre. Vamos repetir? A obra de Deus começa difícil, se torna impossível para Deus operar o milagre. Aleluia. Escute isso, querido. Se nós formos olhar em Gênesis, capítulo de número 28, a Bíblia diz que enquanto Jacó, ele fugia do seu irmão, e falou, todos vocês conhecem esse texto, no momento de solidão, sabe o que é isso? No momento de solidão não tinha ninguém, no momento de vulnerabilidade, sabe o que é isso? Qualquer ataque pode chegar e pode ser fatal. Um momento, na verdade, de conflito de identidade que ele estava sofrendo, se ele era Jacó, se ele era Esaú, enfim, quem que eu sou. A Bíblia diz que ele está num momento de exílio, que ele teve que sair para o outro lado, longe de todo mundo. A Bíblia diz que nesse exato momento, escute, quando ele vai deitar, ele pega uma pedra e Deus dá para ele escute, olha que momento difícil. E ele vai deitar o famoso travesseiro de pedra. E Deus revela para ele um sonho que iria mudar toda a trajetória da sua história. Então, querido, escute só. Se vale um conselho, se é que eu estou à altura de compartilhar um conselho, mas não é meu, é de Deus. Pare de lutar. Escute só. E pare de acreditar naquilo que as pessoas ficam falando ao seu respeito. Pare de acreditar que para você receber algum sonho de Deus, você precisa estar com a vida perfeita. Para de acreditar nisso. Pastor, estou num momento mal. Como é que não tem como? O sonho parece que não bate.
é a verdadeira questão da potencialidade e realidade, não é? Eu sei que o potencial de Deus é grande, mas a minha realidade hoje não condiz com isso aí. Não tem como. Para de acreditar nisso, irmão. Isso é uma armadilha de Satanás. Escute só o que Deus está falando. Deus não depende de cenário e nem tampouco de pessoas. Pastor, está tudo contrário. Não tem como. Aonde que eu estou? Irmão, se você conhecer a minha igreja fica na periferia de Volta Redonda. E quando eu saí para lá, há praticamente 16 anos atrás, eu era membro há muito tempo, já era ministro de louvor 10 anos da Igreja Nazarena Central em Volta Redonda, uma grande igreja. Aonde vai ser agora, terça-feira, a reunião lá do Mente Radical. Uma grande igreja. E de repente eu pastor falou assim: olha, tinha uma missão lá em Ciderlândia, e passava gente, não dava certo, passava gente, não dava certo, e ia fechar a missão. Aí o pastor falou assim: não tem mais jeito. Falou: Jobson, eu vou ter que te mandar para lá. Eu falei: pastor, mas disseram que enterraram a cabeça de porco lá, que nada dá certo. Vai mandar eu? Ele: vou ter que abrir mão, né? E vocês vão para lá. Então imagina que é Ciderlândia, periferia, uma área, né, bem carente, né, uma área que era perigosa, e quem poderia imaginar, né? Aí vai eu para Ciderlândia. Mas escute só, um lugar totalmente contrário àquilo que todo mundo queria estar, e lá em Ciderlândia Deus me dá um sonho. E eu falava: pastor, mas eu vou com quem? Vai você e a sua família. Eu fui eu e a minha família. Sabe o que você falou aqui? Eu vivi lá no meu primeiro culto. Estava eu e a minha família. Mas como se não bastasse eu mesmo pregar para a minha família, entrou na verdade o Senhor, bêbado, né? E ele sentou ali no culto, no final, e falou: quero falar contigo. Eu falei: ganhei a primeira alma para Jesus no primeiro culto. E eu, quando eu sentei do lado dele assim, aí ele falou assim: gosto do cheiro. Ah, meu irmão. Sete Flechas mandou aqui para mandar separar o trabalho. Eu estou começando hoje. Tem uma cova aberta para você. Eu falei: manda um abraço para ele. Primeiro culto. Então assim, ela está pregando para minha família e mandou eu. Segundo culto, aí veio uma irmã: Jesus, que benção. A irmã veio para o culto, né? Levou a filha e tudo mais. Comecei o culto, a filha ficou endemoniada. Eu falei: misericórdia. Repreendi o demônio. Foi embora? Não, pulou para a mãe. Eu falei: Jesus amado, não tinha um obreiro, não tinha ninguém, né? E eu nunca passei por aqui. Eu falei: como é que eu faço? Novinho ali na frente da igreja e tudo mais, né? E o demônio está ali atrapalhando o culto. Aí Deus falou assim comigo: falou: tem que atrapalhar o culto, a palavra que você tem. E eu falei: o que eu faço? Aí Deus falou assim: te deu autoridade. Eu falei: está repreendido. Olha o diabo botou a mão para trás assim. Eu falei: deu certo. E aí eu coloquei a mão lá para trás. Aí eu falei assim: acabou, tá agora, senta lá. O diabo sentou lá. E eu falei: eu vou pregar. E eu estou pregando. E eu estou pregando, daqui a pouco você vai: pastor, é o diabo. Eu falei: quem foi? Posso levantar? Eu falei: não. Fechado. E eu estou pregando, que é pastor. Levantar o dedo tudo. Aí, imagina só. Aí eu chamei o irmão: chama alguém. Não, Jesus. No final do culto, né, ele preparou na frente. Aí o diabo é sujo, né? Aí eu sou a irmã tal, falando. Eu já estava com o óleo preparado, ali, né? Aí chegou um pastor que me enviou para lá. Falei: vem cá, vai deixar na bucha sozinho não. O pastor chegou lá e nós caímos para dentro, enfim. Então entenda bem, o lugar é o lugar onde eu não queria estar, mas é o lugar onde eu estava sonhando. Não tinha ninguém, não tinha pessoas. Então escute só, Deus não depende de cenário e nem de pessoas para fazer o que Ele tem para fazer na sua vida. Amém ou não amém? Aleluia, glória a Deus por isso. Pois bem, verso de número 5: os pais odiaram, os irmãos odiaram cada vez mais. E no verso de número 6, a Bíblia diz que ele vai então relatar o seu sonho. Já estava tudo estragado mesmo, mas Deus tinha um propósito e ele vai dormir e Deus dá um sonho e a história continua. Vou acelerar aqui. Porém, no verso de número 14, o pai manda então ele ver os irmãos e trazer notícia, porque os irmãos estavam lá no fronte de batalha, né? Vai para lá. E ele manda lá: vai lá ver seus irmãos. O que eles estão fazendo? Estão na lida, né? O que eles estão fazendo? E traga uma informação para mim. E a Bíblia diz que José era alguém de confiança do seu pai. E alguns vão pensar:
José era o fofoqueiro da casa. Lembre só, José era alguém de princípio. Não quebre o princípio, irmão. Se você tem sonho, se há algo que pode impedir um sonho, é quebrar princípio. Fala com o irmão, fala assim, se tem algo que pode impedir um sonho, é você quebrar princípio. E o texto vai discorrer, e lá no verso de número 19, a Bíblia diz que José está indo lá para ver os irmãos, né? E de longe os irmãos vê e olha para ele, lá vem o sonhador. Em algumas versões, lá vem o sonhador, morre. E aí é que está o problema. O problema não era José, ele ser o sonhador. O problema era José ser o sonhador, morre. Essa é que era a diferença. Pastor, o que significa isso? Seria um especialista naquilo que ele faz. E pastor, tem como ser especialista no sonho? Eu não sei você, entenda bem. Mas quando eu estou sonhando, e pela minha idade, eu já passei, estou chegando aos 53, a gente não consegue mais ficar a noite inteira sem ir no banheiro. E quando eu estou sonhando, né, e é algo bom, eu vou rapidinho no banheiro e volto na mesma posição, certinho. Pastor, isso é mandinga? Não, é porque o sonho é importante. E na mesma posição, para voltar no sonho. Para voltar no sonho. Para voltar no sonho. Onde parou o capítulo, eu quero voltar nele. É coisa importante para não perder, entenda bem. Então a gente volta ali, esse homem era especialista nisso. Então veja que o problema não é sonhar. O problema, escute, guarde isso no seu coração, é quando a sua capacidade de sonhar ultrapassa a expectativa que as pessoas criam ao seu respeito. Aí então arruma o problema. Vou repetir. O problema é quando a sua capacidade de sonhar ultrapassa a expectativa de tudo aquilo que as pessoas têm ao seu respeito. Sabe o que é isso? Inveja. Aí, ele vai te catar. Mas nós estamos na luta aqui na igreja, a metade do espaço. Na verdade, a gente é criatura, mas está na metade. O suporte paga aluguel, não sei o quê, e tudo mais. Mas pode ter certeza, tu ocupou espaço. Aí vai dar problema. Ei, quem que eles estão achando que o Johnny e a esposa dele estão? Eles estão achando que eles vão para onde? Não é? Eles estão achando que a Suzana é quem? Começou a receber convite e agora está achando que é Aline Barra. Está achando que os irmãos é quem? School Grace? Começou agora, teve uma oportunidade, chegou dali, vai para ali, daqui uns dias vai estar lá em Volta Redonda, em nome de Jesus. Vai ter que quebrar lá no mínimo, se o cara chegar para ministrar, não der 3 pulos, eu já corto o microfone. Não, uma língua estranha, uma rajada, alguma coisa. Mas escute só, o problema não está no sonho, mas sim na projeção que esse sonho é capaz de te levar. Escute só. Aí, quando os sonhos, eles são maiores que expectativas que criam sobre você, inicia o confronto, irmão. É verdade. Inicia-se os conflitos. E eles diziam, como que ele, sendo o menorzinho entre nós, o menorzinho da casa, como que ele pode ter sonhos tão grandes? Escute só, não surpreenda, porque são os da família que falam isso. São os que estão dentro de casa. São os que às vezes estão sentados na mesa. É verdade. Não surpreenda, são os que faziam parte também do seu sonho, porque a nossa vontade é que, olha só, quando eu crescer, fulano de tal vai estar comigo. Não, eu sou assim, roer o osso comigo, vai comer o contrafilé comigo, mas não se engane. Às vezes quem rói o osso com você não quer comer o seu contrafilé, não. Ele quer estar no seu lugar. E eu vou te explicar por quê. Pega essa, querido. Se o sonho for de Deus, ele não depende da posição que você ocupa. Os irmãos falam, se é o pequeno, se é o menorzinho. Deixa eu te falar uma coisa, está filmando? Também já foi, atolou até o pescoço da vaca, né? Deixa eu te falar, eu venho de uma família espírita, tudo macumbeiro, minha casa, né? Escuta só, não, mas esse negocinho pouco não, toma lá, faz trabalho mesmo. Não, eu já falo isso, está filmando, já era. Faz macumba, entenda bem. E eu menorzinho,
Aí você imagina só, o último rabo do tacho vem para ser pastor. Alguém falou assim, tá vendo? Ele está vindo e está achando que vai vir converter todo mundo. Imagina, o negócio é feio, irmão. O negócio é feio. Aí eu fui entender, porque eu já sofri, porque o mundo espiritual é muito mais algo que a gente imagina, né? Satanás, ele é tão sujo, ele não sabe lá na frente. Mas aquilo que você vive hoje determina aquilo que você está projetando para amanhã. E eu vivi tanta coisa. Falei, gente, como é que pode? Eu não sou nada e já vivi tanta coisa. Vocês tinham contado para os irmãos, eu já passei tanta coisa. Eu morava em casa lá e eu sou filho do segundo casamento. Aí meu pai morreu, juntaram os irmãos, botaram eu e minha mãe para fora de casa. Falei, gente, nós fomos morar de aluguel, alugamos um apartamento lá, mais ou menos no centro da cidade. Aí já fala, já foi morar no centro da cidade. Está achando que é quem? Né? Irmão, acho que é tão difícil, mas aí eu vejo a mão de Deus. Deus querendo projetar a gente mesmo, né? Mas através de uma situação difícil, viu? Porque esse é um ambiente propício. Aí pega fogo na minha casa, no apartamento pegou fogo, queimou tudo, perdi tudo. Tudo que a gente tinha, perdemos, fiquei com roupa do corpo. Tive aneurisma, fiquei ruim, fiquei 6 meses sem andar, sem falar, andando em cadeira de roda e tudo mais. Aí nós resolvemos alugar uma outra casa um pouco mais acima, arrumamos um mobiliário, colocamos tudo de novo. Entrou um ladrão lá em casa, roubou tudo de novo. Jesus, quanta prova. E eu falava assim, e eu não era convertido ainda, eu falava assim, cara, Deus tem alguma coisa com a gente. Deus tem alguma coisa com a gente. Entenda bem, e Deus tinha. Eu sou um ex-pagodeiro, entendeu? Se eu tocava bem, eu não sei, mas o que eu fazia bagunça, eu fazia. E o cão usava. Olha, saía duro, voltava bêbado. Copo seco. Meu copo não ficava vazio. Eu lembro que uma vez eu toquei cavaquinho com 2 cordas, fazendo uma festa para mais de 50. Eu, como pode? Está todo mundo tomado. O cão fez festa. E Jesus me libertou. Entenda bem. Aí você vai começar a entender porque é que há tanta peleja. Porque há tanta luta. Entenda bem. Nesse caso aqui, José era dentro de casa. Mas eu sofri também oposição dentro de casa. De repente você sabe, nem entende como. E eles falavam, por quê? Porque ele é o menorzinho da casa, né? E a verdade é que quando a gente volta no versículo de número 3, o pai deu uma túnica, e ele, no verso 5, ele acaba de acordar, ele revela o sonho. Imagina só, José depois do sonho que ele teve, né? Como é que ele acorda? Eu não sei você, mas eu sou de uma época que, como eu vinha da família que era espírita, eu nem sei se isso é coisa de espírita, mas assim, eu sonhei. Já tomou café? Você está em jejum. Lembra disso? Até hoje eu não entendi direito. Eu acho que é porque se você quiser falar um sonho e falar antes de tomar café, o sonho vai acontecer. Se você comer alguma coisa, beber, quebra. Isso é espiritismo? Isso é coisa de crente não, né? Mas eu estou aliviado, na época eu não era crente, então está tudo certo. Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância, não passou, não é verdade? Mas tinha isso. Mas imagina, José sonhou, José sabia que o sonho era grande. Aí José levanta para contar o sonho dele ali. E a Bíblia diz, lá no Salmo 127, no verso 12, que o Senhor dá os seus enquanto dorme. Eita glória! E ele dormiu, aleluia. Só que na cabeça dos irmãos, o sonho de José estava ligado exatamente ao quê? Ao presente que o pai deu. Lembra da túnica? Eles achavam que estava assim, estava ligado. Eles estavam pensando, na verdade, que o pai deu a túnica. Porque o pai deu a túnica, aí ele foi e sonhou. Eu não sei se você já viveu isso. Se você está muito determinado numa coisa durante o dia, fazendo mais. Quando você dorme, você acaba sonhando com aquilo. E eles falam assim, isso aí é porque o pai deu a túnica para ele. E a túnica é diferente da nossa. Ele veio com esse sonho falando que ele vai ser sobre todo mundo. Na cabeça dos irmãos, eles estavam achando assim, é por isso. Só, querido, que o que eles não sabiam, escute, pega essa, é que o pai pode dar a túnica, mas quem dá o sonho é Deus. Algumas pessoas precisam ouvir isso nessa noite, e eu vou insistir. O pai pode te dar uma túnica, mas o sonho é Deus quem dá. Aleluia. A gente poderia até cantar uma canção e eu não sei cantar.
Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais. Tenta pegar, não, Balão, que eu já dei 3 tons aqui. Já. Tu não vai conseguir. Escute. Por quê? Porque tem pessoas que já pararam de sonhar. Tem pessoas que já desistiram de sonhar. O homem pode até dar a túnica. Escute, o homem pode te dar um certificado. O homem, ele pode te dar uma ordenação. Mas o sonho, quem te dá é Deus. Eu já vi pessoas que já receberam cartas. Eu já vi pessoas que receberam ordenação, sabe, do homem. E o homem tirou e acabou o ministério. Então seja muito convicto naquilo que o Senhor colocou no teu coração. Aleluia. E se vale mais um conselho, eu quero compartilhar com você. Não apoie o seu futuro naquilo que o homem te dá. Não apoie o seu futuro naquilo que o homem te dá. Porque o homem, aquilo que ele te dá, pode ser tirado. Aquilo que o homem te dá, pode ser arrancado. Aquilo que o homem te dá, pode ser rasgado. Aquilo que o homem te dá, pode ser manchado. Mas o que Deus te deu, ninguém tira de você. Fala para o irmão do seu lado, ele precisa ouvir isso. Diga para ele, o que Deus te deu, ninguém tira de você. Eu vou ser mais direto, escute só comigo. Arrancaram a túnica de José. Marcaram a túnica de José. Tiraram a túnica de José. Mas o que Deus tira, o que Deus dá, o homem nunca tira. Porque não era a questão da túnica. O que Deus deu para José não tinha nada a ver com a túnica. A túnica quem deu foi o pai. Então você vai no conselho, volte a sonhar. Por quê, pastor? Porque Deus ainda realiza os sonhos. Se eu fosse você, eu cantava, né? Volte a sonhar. Deus ainda realiza. Volte a sonhar. Deus ainda realiza. Aleluia por isso. Agora vamos lá, caminhando para o final. Vamos falar do sonho. José, então, ele está contando o sonho logo pela manhã. E os irmãos perguntam: então me explica esse negócio de José. Então você está falando que se o pai jubilar, assim que o pai jubilar, você vai herdar a cadeira do pai? Assim que o pai bater a botina, é você, José, o menorzinho da casa, em que vai herdar aí a cadeira do pai? Mas escute só, quem é que teve, na verdade, o sonho? Foi quem? Quem teve o sonho? Cochiche no irmão do céu, dá a cola para ele, faz assim, José. E quem é que está tentando interpretar o sonho aqui? Cochiche aí, fala, os irmãos. Pegou o erro da história? Pegou o erro aí? Pastor, onde está o erro? É que quem não sonha sempre tenta interpretar o sonho do sonhador. O sonho Deus deu para você. E quem não sonha vai tentar botar o bedelho no sonho que Deus deu para quem? Para você. Escute. Por quê, pastor? Porque na cabeça dos irmãos o sonho estava falando, ainda mais do que a túnica, era da cadeira de José. Entenda bem. O problema era a herança. Quem é que iria assumir a cadeira? Mas José, ele estava só relatando um sonho. Repita comigo, José só estava relatando um sonho. Daí a Bíblia diz que os irmãos fizeram tudo para afastar José da cadeira do pai. Guarde isso, afastar José da cadeira do pai. Porque para eles a cadeira do pai era muito grande. E José, ele era menor. Ou seja, o que o pai tinha era algo grande. E José, ele era o menor. E aí que estava o problema. Eles não achavam que era. Só que os irmãos, na verdade, eles não sabiam que Deus tinha um plano maior na vida de José. Aleluia. Deus, ele vai fazer. Mas
do que você imagina. É verdade. A gente poderia cantar assim, ó: coisas maiores virão, milagres acontecerão, você não imagina o que Deus irá fazer. Mais ou menos assim. Ou então, o que os olhos não viram, o que os ouvidos, o que jamais penetrou no coração. Deus tem preparado algo infinitamente maior do que você planejou, varão. Levante a mão, meu irmão. Isso aí, varão. Escute. Só pelo início da sua mensagem, nós vivemos uma geração em que os louvores têm tomado a atenção do culto. O culto não tem sido mais para Deus. É sempre um louvor de tratamento das pessoas. Já viu? Você vai ficar bem. Levanta. E eu não tenho nada contra isso. Mas eu venho de uma época em que o ambiente, entenda bem, ele é para atrair a glória de Deus. Eu aprendi também que Deus ele só enche a casa quando o homem sai de cena. Então às vezes a gente está preparando o ambiente, está fazendo, mas está tudo da forma errada. Porque já está tudo preparado, já está tudo esquematizado, entendeu? E eu sou daquela época que o louvor ele vem e ele quebra todo o protocolo. Porque Deus habita no meio dos louvores. Deus fala: a glória é minha. A glória é minha. E esse ambiente é um ambiente propício para o extraordinário de Deus. Aleluia. Então os irmãos não sabiam que Deus tinha um plano maior sobre a vida de José. Aleluia. Grandes coisas estão por vir sobre essa igreja. Mas só o fato de estarmos aqui, entenda bem, o ambiente de milagre ele contagia todo mundo. Só o fato de estarmos aqui nos faz entender que grandes coisas vão acontecer, não somente neste lugar, mas lá na sua igreja, pastor. Lá na sua igreja, pastor, também vai acontecer. Lá na sua casa, lá no seu ministério, lá na sua igreja vai acontecer. Lá na sua igreja vai acontecer também. É verdade. Só pelo fato de você estar nesse ambiente. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então entenda, irmãos, que esses amados, essa quadrilha que, se assim que pode chamar, eles pensavam que quanto mais longe, mais afastasse José da cadeira, mais distante do sonho ele estaria. Entenda bem. Na cabeça dos irmãos, eles estavam afastando José do sonho. Mas escute só, aquilo que era para afastar José do sonho, estava levando José para mais perto do seu sonho. Tudo aquilo que tem feito para afastar você do seu sonho, escute, está fazendo você chegar mais perto. Tudo aquilo que tem se levantado contra a sua vida, escute, está servindo de patamar, alicerce. Toda dificuldade vai chegar uma hora que vai se tornar uma plataforma de lançamento, projetando você para o sonho que Deus te deu. Você consegue entender? E é por isso que eu costumo dizer assim, pastor, você vai contar a história. Ah, minha história é difícil. Eu venho de uma família assim, disfuncional. Meu pai bebia, batia na minha mãe e tudo mais. Era tudo errado, eu usava droga, fazia tudo isso. Eu não quero nem falar, mas escute só. Tudo isso trouxe você até aqui. Sim ou não? Valorize a sua história. Valorize a tua história. Porque se ela trouxe você até aqui, é porque com certeza ela também projeta sonhos e expectativas sobre a sua vida. E você olha e sabe que existe um propósito. Olha, eu não ando aí defendendo golpes no ar. Eu sei para onde que eu vou. Por quê, pastor? Porque quem não sabe para onde vai, qualquer coisa serve. Então, se eu tenho um sonho, eu acredito, eu tenho um sonho, irmão. Olha só, eu tenho um sonho. Eu acredito. E procuro estar no centro da vontade de Deus, entenda bem, para que Ele se cumpra sempre na minha vida. Ah, pastor, mas ele vai acelerar. Não vai acelerar nada, irmão. Fica tranquilo. Eu só não posso quebrar princípio. Eu só não posso perder ou esfriar em relação ao sonho que Deus tem para mim. Aleluia, para minha família. Aleluia. Mas Deus me trouxe aqui para falar algo para você nessa noite. Que passa por um problema, por uma situação difícil. Você que passa por uma situação complicada. A gente vai dar uma pergunta, escute. Se você soubesse
Deus ele está por trás disso tudo. Se você soubesse que Deus está por trás de cada levante, de cada situação contrária, se você soubesse, né, como que seria o resultado? Por quê, pastor? Porque Deus ele não perdeu o controle. A gente perde tempo, irmão. A gente na verdade gasta tempo dando credibilidade. Aqui nem tem credibilidade, que é Satanás. Satanás está furioso, está se levantando, está se levantando, está se levantando. Mas a gente não é capaz de entender que Deus ele continua sendo Deus. E Deus ele é especialista no meio do deserto, em mudar a condição. Entenda bem. Deus tem a forma dele de trabalhar, sabe? Deus não trabalha como eu e você que trabalha, não. Deus tem plano diferente que o meu e o teu, pode ter certeza disso. E a gente precisa entender que ele não perdeu o controle. Escute só. Pensa comigo. O que José mais queria? Era estar com a sua família ou ir para o Egito? Pensa aí. O que ele mais queria? Estar com a família ou ir para o Egito? Se Deus mostrasse que a mão dele está por trás de tudo aquilo, imagina, José queria ficar, era com a família, irmão. Ele não queria ser levado como escravo. Concorda comigo ou não? E às vezes eu estou fazendo completamente o contrário daquilo que você teria no seu coração. Mas é Deus trabalhando, né? Eu costumo dizer que a gente ora, né? E Deus ele responde. Não aquilo que você quer, mas sempre vai ter resposta. Jeremias fala sobre isso. Clama a mim. Deus fala, clama, eu vou te responder. Pode ser que não aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa. E a gente precisa descansar no Senhor. Então, eu acredito que um refrigério de Deus vem sobre a nossa vida, em que de repente algo que a gente está pedindo não está acontecendo, parece que não está caminhando legal. Da mesma forma, Deus está falando, olha, eu estou no controle. Até mesmo porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem, né? E somos nós. Então aqui eu vou finalizar, vou entrar na reta final aqui. E a gente vai perguntar assim, qual é a cadeira que Deus havia preparado para José? Vamos lá. Qual é a cadeira que Deus havia preparado para José? Era a cadeira de casa? Né? Era a cadeira de governador. Repita comigo, governador. Só que os irmãos, eles pensavam na verdade que José não merecia a cadeira do pai. Escute, as pessoas que estão à nossa volta, eles querem nos atrapalhar, mas eles pensam muito pequeno. E eles acham que eles são bons, né? Mas Deus estava falando, José, eu tenho uma cadeira maior para você do que a cadeira da sua casa. Aleluia. Então escute só, pare de lutar, querido, por aquilo que não combina com o seu propósito ou até mesmo com o teu sonho. Pare de lutar, tu está perdendo tempo, está brigando. Lembra do sonho? Lembra do propósito? E às vezes a gente perde tempo lutando com coisas que está tirando a gente da direção, a gente está se desgastando. E Deus está falando, ei, lembra do sonho, lembra do propósito aí, olha lá. Aí no capítulo de número 42, lá no verso 7 e 8 da palavra, José já está lá, né? Governador. Eu estou só adiantando que o horário já está indo mesmo. Porque... Escute, e ele já é governador. E a Bíblia vai dizer que há um tempo, né? Que está chegando difícil. E a família toda vem até José. E eu fiquei imaginando como é que Deus faz. Como é que Deus faz? Isso vai acontecer na vida de algumas pessoas que estão aqui. Algumas pessoas que se levantaram contra você. Deus vai dar um presente para você. A oportunidade de você não retribuir da mesma forma, mas de uma forma sobrenaturalmente diferente na vida delas. E eles chegaram ali, os irmãos, e a Bíblia diz que José reconheceu os seus irmãos, mas os seus irmãos não reconheceram. Repita comigo. Os irmãos não reconheceram José, mas José reconheceu os irmãos. José reconheceu porque quem vive
continuam os mesmos. Já viu isso? Já viu? Pessoas que já pelejaram contra a nossa vida. Passa tempo. E quando você volta, ela está do mesmo jeito. Ela não cresce. Ela não amadurece. Ela continua a mesma pessoa. Agora, os irmãos não reconheceram a José. Diferente quando José reconheceu. Eles não conheceram, não reconheceram a José. E eu fico perguntando por que eles não reconheceram. Porque aqueles que sonham, eles evoluem. Porque os que sonham, eles são transformados. Sabia disso? É verdade. Não sei se você já viu, essas pessoas que não sonham, entrando e saindo, continua a mesma coisa. Mas eu sei também que você já viu pessoas que sonham e já percebeu. De repente passa um mês e você olha, nossa, você está diferente. Passa mais um mês e fala, nossa, você está diferente. Nossa, passa um mês. Caramba, você emagreceu, está totalmente diferente. Você está mais bonito, você está com uma aura diferente. Parece que está mais cheio de Espírito Santo. Pessoas que sonham, elas evoluem. Inteiramente. Mas quem tenta matar o sonho do outro, não vai. Aí eu entendi por que é que José sonhou. Eu entendi por que o copeiro sonhou. Eu entendi por que o padeiro sonhou. Eu entendi por que até Faraó sonhou. E os irmãos não. Porque quem vive para matar o sonho do outro? Inteiramente. Aleluia. 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 E eu finalizo aqui. As pessoas, elas vão me estranhar quando você sair daqui. O quarto ano dessa igreja vai ser algo extraordinário, sobrenatural. Escute o que eu estou lhe falando. Eu profetizo um tempo de crescimento, um tempo de prosperidade. Aleluia. Aleluia. O que Deus vai fazer na sua vida é tão grande. Recebe aí, levante a mão que eu estou liberando mesmo, em nome de Jesus. O que Deus vai fazer na sua vida é tão grande, que até os mais próximos não vão te reconhecer. Aleluia. Eles não reconheceram José. Porque para eles José era aquele menininho pequenininho, né? Mas quando olharam José, viu ele diferente. Brigaram por uma túnica que não era túnica. Brigaram por uma cadeira, e o que ele tinha era maior. Entenda bem. Estavam necessitados de algo que José tinha para. E quando olha para José, escute só. Não era só a estatura, não era só a posição. O espírito de José era diferente. Colocou José no outro nível. Ele vai botar a gente como escravo. Eu vou alimentar vocês. Eu vou dar comida para vocês. Vocês vão ter comida. Vocês vão ter pão. Vai lá. Fala para o pai que eu estou aqui e não vai faltar nada em casa. Aleluia. Se prepare para incomodar bastante. Mas se prepare para se mudar a cada dia mais. Cada dia mais. Ou seja, hoje, eu preciso ser melhor do que ontem. Amanhã, eu preciso ser melhor do que hoje. Mude constantemente. Evolua todo dia. Rumo ao sonho que Deus colocou no seu coração. Fala com o irmão que sei lá, você é vencedor. Fala com ele, você pode. Fala com ele, você carrega um sonho. Aleluia. O irmão louvou sobre a presença, que é um sinal para quem tem um sonho, é quando ele tem a presença. Carregar a presença. Quem não tem sonho, ele até vai, mas ele tem um limite. Mas chega uma hora que o que Deus tem é tão grande que Deus precisa buscar alguém que tem sonho.
Sabia disso? Tem alguém que até tem autoridade. E a autoridade vai conduzir ele até um nível. Mas como Deus tem projeto, aí Deus fala, agora eu preciso levantar alguém que tem sonho. Porque quem tem sonho carrega a presença. 1 minuto eu posso finalizar? Escute só. A Bíblia diz que era montada a tenda do encontro. E Moisés entrava ali. Né? E ali ele se deparava. E Deus falava com ele como se fala com um amigo face a face. Olha só que nível. Face a face. Imagino eu que Deus falava. E o povo do lado de fora ali adorando, esperando. E Moisés sai cheio da pompa, né, irmão? Porque tem crente que gosta, né? Saiu da presença, sai como? Como é que nós vamos sair aqui descendo a escada? Irmão, não vamos sair não. Eu vou puxar a barriga, estufar o peito, falar, Satanás vem, não vou pisar na sua cabeça. E se tiver um ímpio lá fora olhando para mim, falando, não sei se esse cara é metido desse jeito. Eu falei, irmão, você não sabe de nada. Imagina, Moisés sai da tenda, cheio da pompa. E a Bíblia diz que quando Deus falava, ele voltava para a família, para o encontro da família. Mas escute, alguém ficava do lado da tenda. E quem é? Um sonhador. Josué. Entenda bem, Josué. Aí o que Deus tem é tão grande, que Deus fala assim, Moisés, ele viu o fogo, ele ouviu o fogo, lembra da sarça? Falei com ele do fogo, ele viu a presença, ouviu a presença, mas tinha uma dúvida da presença, que ele via perguntando para Deus, se eu for, mas quem é que vai com a gente? Até que Deus falou, eu mesmo vou com você, vou te dar paz. Mas ele insistia, ele não tinha convicção daquilo que ele carregava. Deus falou, olha, cheguei num nível que daqui para frente eu preciso de um líder que sabe o que ele carrega. E a Bíblia diz que Moisés, ele morreu. Sabe quem é que Deus chamou? O auxiliar que ficava do lado da tenda. E não saía só por causa da presença. Daqui para frente tem que ser alguém que carrega a presença. Não pode ser alguém que arma uma tenda para a presença vir falar com ele, depois ele ir embora. Não, tem que ser alguém que carrega a presença 24 horas por dia. E a Bíblia diz que aonde Josué coloca a planta dos pés, Deus vai dando por herança. Por quê, pastor? O peso da presença é o que você carrega. Esse homem tinha sonho, ele tinha propósito, tinha presta atenção. Olha o que aconteceu na vida de Josué. E quem tem sonho não sonha só para você. Ele sonhava tanto, que chega uma hora que ele fala assim, onde a família fala assim, eu não sei, vocês é que precisam fazer, mas eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. O sonho de Josué, ele transborda. Entenda bem, transborda e vai sobre a família. Quem tem sonho é assim. A gente nunca sonha querendo algo só para nós. A gente sempre olha para a família, para todo mundo que está do lado. E esse é o mistério da obra de Deus. Sabe, Deus pega um pequenininho, entenda bem, coloca no centro da cidade, de forma tão simples. Às vezes a gente tem que forrar uma parede, às vezes a gente tem que fechar um adesivo na janela, a gente vai adequando o lugar, entenda bem. Mas não é porque o lugar tem que ficar bonito, não, até porque Deus merece, entenda bem. Mas porque a gente quer fazer o nosso melhor, entenda bem. Isso é o perfil de quem tem sonho. E lembre-se disso. Se você tem um sonho e acredita nele, vai chegar uma hora que Deus vai projetar você além daqueles que têm simplesmente autoridade. Deus, muito obrigado. Obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por essa igreja. Pai, eu profetizo mesmo um tempo de colheita, um tempo de sobrenatural, um tempo de transportamento sobrenatural sobre essa igreja, sobre essa família, sobre esses pastores, Pai, sobre cada pastor que está aqui, Pai, cada denominação, cada igreja, cada família aqui representada, que a tua boa mão venha sustentar, venha guiar. Deus, Pai, venha descortinar o ministério dessa noite, Pai, mas em nome de Jesus, nós queremos ter sonhos, porque nós carregamos a presença. Ser conosco, nos abençoando, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Nós te louvamos e agradecemos. Você que pode aplaudir o Senhor Jesus.